Olá pessoal, estamos de volta aqui na base do improviso, né? Já saiu o vídeo de cabeça para baixo, né? Já saiu as coisas mais esdrúxulas aí, mas as dificuldades nós vamos superando, tá? Não podemos deixar vocês sem vídeo. Bom, nessa questão 16 da prova da FUVEST, é uma questão de geometria, mas na verdade é uma questão muito mais de raciocínio lógico do que outra coisa qualquer, tá? É a questão 16, eu não coloquei o enunciado, mas em linhas gerais é o seguinte: você tem um retângulo onde esses lados são flexíveis, tá? Estão fixos pelos vértices, mas eles podem sofrer deformações, como se fossem varetas, né? Ou mesmo arame, tá? Então veja bem, você a princípio tem um retângulo e aí você deforma esse retângulo e transforma nesse paralelogramo. Aliás, ambos são paralelogramos, né? Sendo que todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Bom, então, quando eu falo que é raciocínio lógico, é porque vamos perceber o seguinte: esse comprimento aqui é x. Quando você deforma, né, você não está aumentando esse comprimento, nem está diminuindo esse comprimento. Você está rigorosamente mantendo esse mesmo comprimento. O que você está fazendo, esse comprimento x e esse comprimento y. O que você está fazendo, na verdade, é mudar esse ângulo. Esse ângulo é que está sofrendo uma deformação, né? Ele era um ângulo reto, passou a ser um ângulo θ. Bom, então é só a gente perceber o seguinte, né? A área é base vezes altura, x vezes y. Se a base continua sendo a mesma aqui, xy, a base continua sendo, perdão, x, o que mudou? Mudou a altura, né? Então, para que essa área daqui, A sobre 2, né, para que ela seja metade dessa área, A sobre 2 e A, lógico, essa altura, ela passou a ser metade da altura anterior. Então, se a altura anterior era y, aqui ela passa a ser y sobre 2. Então, onde eu botei h aqui, ó, entenda y sobre 2, porque é o que vai variar, é a altura. À medida que eu movimento isso aqui, essa altura vai se deslocando. Tá? E aí forma um triângulozinho retângulo aqui, seno de θ seria o quê? A altura, que é y sobre 2, sobre a hipotenusa, que é y. Ou seja, o seno de θ é meio. Logo, θ tem que ser um ângulo de 30 graus. Tá? Então é uma questão de raciocínio lógico, né? A base permaneceu sendo x. Para que a área seja metade, a altura tem que se tornar metade. Isso vai acontecer quando o ângulo θ for 30 graus. Bom, uma outra forma de pensar seria o seguinte: repara que a área do retângulo a gente conhece muito como base vezes altura, x vezes y. Mas, na verdade, ela poderia ser, né, enunciada como sendo x vezes y, seno desse ângulo sendo a área. Só que como esse ângulo é 90 graus, você vai ter o seno de 90. E o seno de 90 vale 1. O que transforma a área do retângulo realmente naquela fórmula conhecida nossa, base vezes altura. Tá? Se nós viermos para cá agora, essa nova área, ela é A sobre 2. Ela continua sendo x vezes y seno de θ.
Só que a gente não sabe quem é o θ, né? O θ não é mais 90, então seno não é mais 1. Mas aí, se você pegar esse valor xy sendo A e substituir aqui, né? O que nós vamos ter? Nós vamos ter exatamente aquilo que nós vimos anteriormente. Se o xy é A, se eu substituir aqui, eu vou ter A sobre 2, vai ser A vezes o seno do ângulo θ. Dividindo os dois lados por A, seno de θ é igual a meio. E aí, θ tem que ser o quê? 30 graus. Seria uma outra forma de raciocinar, né? Então, é uma questão legal, né? Mas uma questão mais de raciocínio lógico. Esse argumento aqui também é muito válido, muito útil. X vezes Y, seno do ângulo, seno de 90. Como seno de 90 é 1, XY é a área, A. Essa nova área é A sobre 2. Ela continua sendo XY, só que seno do ângulo θ. Né? E aí você sabe, como XY é A, substitui aqui. Dividindo os dois lados por A, você vai ter seno de θ igual a meio, θ igual a 30 graus. Ou então o argumento de que é o seguinte, se essa medida continua sendo x, né? A base continua sendo x, e a área passou a ser metade, o que mudou? A altura. Né? A altura que mudou. E mudou como? Bom, para que aqui seja metade, a base sendo a mesma, é porque a altura ficou reduzida a metade também. Então, anteriormente, ela era uma altura y, e agora ela vai ser uma altura y sobre 2. E aí, por trigonometria, seno de θ é y sobre 2 dividido por y. Cancelou o y, θ igual a 30 graus. Seno de θ igual a meio, θ igual a 30. Bom? Gente, eu espero que tenha ficado claro. Mais uma vez eu peço desculpas aí pela improvisação, tá bom? Um abraço, até a próxima.